Vocês se lembram que eu prometi, depois do vídeo do cemitério do Juqueri, gravar um vídeo contando, primeiramente, a história do hospício? Pois é, exatamente isso que nós vamos fazer agora. Anália, solta a vinheta. Bem-vindos de volta aos Mistérios da Greta. Já deixa o seu like logo no começo do vídeo, que é super importante para o engajamento. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, é de graça, leva 1 segundo. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e me segue nas redes sociais que vão aparecer para vocês aí na tela. Quero avisar também que não tenho o objetivo de assustar ninguém, muito menos perturbar nenhuma família de alguém citado aqui neste vídeo. É apenas uma história, um mistério da Greta. Gente, só lembrando uma coisa muito importante para vocês, a plataforma aqui tem uma série de regras e várias palavras não podem ser utilizadas. Então, elas são trocadas por outras palavras e por outras formas de explicar uma mesma coisa, certo? Então, tem coisas que realmente eu não posso falar por conta das regras da plataforma. Tudo bem? Eu vou fazer um resumão, na verdade, de como surgiu o hospício do Juqueri, se eu contar todos os detalhes, todos os trâmites que aconteceram até a inauguração, vai ficar um vídeo enorme e que vai acabar não tendo muita utilidade, assim, muita objetividade. Então, eu vou fazer um resumão aqui de como as coisas aconteceram e como surgiu o hospício do Juqueri, que a gente chama de hospício, mas começou com outro nominho. Durante o século XIX, havia um grande problema em relação à saúde mental. Mais especificamente na província de São Paulo. Província, gente, era como eram chamados os estados atuais antes da proclamação da República, na época do Império. As pessoas com problemas mentais eram confinadas em cadeias comuns, o que gerava uma série de problemas. E até mesmo muitos acabavam por perder suas vidas. Imagina, né? Misturar tudo junto ali no mesmo espaço, como se a pessoa com problema mental, que nós vamos descobrir depois quais são esses problemas mentais, eram colocadas junto a presos comuns que tinham cometido coisas sabendo muito bem o que estavam fazendo e coisas, às vezes, muito sérias. A primeira iniciativa para tentar resolver o problema aconteceu em 1929, quando a Santa Casa de Misericórdia alugou um imóvel para a internação destas pessoas, lá na região da Praça da República, em São Paulo, capital. Com o aumento da população, outras iniciativas e outros imóveis foram pouco a pouco usados para esta finalidade. Estou fazendo um resumão, tá, gente? Senão vai ficar longo demais. Até que lá para 1892, 1893, já no Brasil República, o governo do estado de São Paulo criou uma comissão de especialistas para a criação de um hospital de alienados. Era desse jeito que essas pessoas eram chamadas, porque alienado é aquele que está separado da realidade, está fora da realidade. Portanto, alienado. Nomes muito famosos e já consagrados na época, como o do engenheiro Teodoro Sampaio e do médico Francisco Franco da Rocha, estavam nessa comissão. Estudaram uma série de locais, mas no fim, o escolhido foi a região do Juqueri.
Os motivos? Água em abundância do rio com o mesmo nome e a capacidade até de gerar energia elétrica com a força da vazão dessas águas. E também, claro, algo importantíssimo, a proximidade com a estação de trem, o que facilitaria muito o transporte de pacientes naquela época. A princípio, era para ser uma colônia agrícola, onde os pacientes poderiam ser tratados trabalhando com a agricultura. As obras foram iniciadas lá para 1895, 96, já com os engenheiros e arquitetos renomados Ramos de Azevedo e Emílio Olivier. No início, bem no início de seu funcionamento, o Asilo Hospital do Juqueri possuía fama de excelência, atendendo não apenas os cidadãos mais humildes, como até mesmo pessoas da alta sociedade, como o sobrinho do ex-embaixador alemão na França, George Herbert Münster, que tirou a própria vida lá dentro do Juqueri, não posso dizer como, após uma crise mental em 1908. Naquele ano, dos 924 pacientes, 47 eram particulares. Com o crescimento do número de pacientes ultrapassando a capacidade máxima pela primeira vez em 1909, o governo autorizou uma nova ampliação das instalações. Claro que com a superlotação, o número de pessoas que perderam a vida dobrou. Em 1913 foram registrados 83, enquanto que em 1912 eram 160. Outro problema era a internação de pacientes por ordem judicial, muitos dos quais haviam cometido coisas sérias. Em 1925, o próprio doutor Franco da Rocha fez um apelo para a construção de um manicômio judiciário, para separar os enfermos comuns daqueles que estavam cumprindo pena. O projeto do manicômio judicial de Franco da Rocha foi apresentado em 1927 e aprovado no mesmo ano. Com isso, o Asilo de Alienados do Juqueri passou a denominar-se Hospital e Colônia do Juqueri em 1929. As obras do manicômio judicial são iniciadas no final da década de 1920, dentro da área do complexo do Juqueri. Porém, a crise de 1929 atrasou a sua conclusão e ele foi inaugurado somente em 1934. A partir de 1935, o Hospital Colônia de Juqueri passou a receber apenas pessoas com problemas psiquiátricos sem condenações penais. Com a decretação do Estado Novo, gente, vamos fazer um parênteses aí para Estado Novo, tá? Nós estamos falando da era Vargas, do governo Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945, e de 1937 a 1945, foi um regime político sem democracia. Vamos dizer assim, porque fica mais simpático para falar aqui no vídeo, tá? Mas não tinha muita... você não podia sair se expressando livremente. O número de prisões políticas cresceu. A superlotação das prisões era aumentada também por pessoas que tinham algum probleminha, detidas em todo o estado por atentar contra a ordem pública. Em 1939, estimava-se que haviam mais de 1.000 pessoas nessas condições nas cadeias públicas e presídios do estado. Após assumir o estado de São Paulo, o interventor Adhemar de Barros, que é outro nome bem famoso, ordenou a transferência de todos os presos do estado considerados com probleminha pelos delegados de polícia
para o Hospital do Juqueri. Foi o início de uma crise de superlotação que durou praticamente 50 anos. As condições do hospital pioraram e sua ampliação ficou atrasada em virtude da primeiro grande conflito mundial. Então, vocês percebem que o projeto, a princípio, era um projeto de uma colônia agrícola, de um local tranquilo, que deixasse as pessoas tranquilizadas. Existiam, inclusive, internações particulares, pagas, não somente para pessoas de origem muito humilde, mas de pessoas até que detinham um poder aquisitivo muito melhor. Existiam, então, esses dois tipos de internação, a pública e a particular, só que não demorou muito para aquilo se tornar um verdadeiro despejo de seres humanos. Bom, gente, o que inicialmente era um projeto para tratar realmente pessoas que tivessem algum problema de saúde, de ordem de saúde mental, virou um verdadeiro descarte de pessoas indesejáveis à sociedade daquela época. Talvez muitos seriam até os dias de hoje. Outras situações seriam totalmente inaceitáveis. Vou contar um pouquinho para vocês motivos pelos quais a pessoa poderia ser internada no Juqueri, e vocês vão poder conferir que não era difícil ser internado no Juqueri. Primeira coisa é que existia naquela época a internação compulsória, que é uma coisa que não existe mais. A internação compulsória é assim, a pessoa fala, olha, não quero ser internada. Não pode. As leis mudaram. Muitos enxergam isso, eu sei, como algo ruim. Porém, eu vou apresentar para vocês alguns motivos que levavam à internação de pessoas no Juqueri que vão demonstrar que não eram motivos de internação psiquiátrica num hospício. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo lembrar de vários motivos. Moças que engravidaram antes do casamento. Era uma vergonha terrível para a família. Internação no Juqueri. Muitas mulheres foram internadas no Juqueri como doentes mentais, simplesmente por terem engravidado antes do casamento. E lá tiveram seus filhos e sabe Deus que destino essas crianças tiveram, prefiro falar dessa forma. Pessoas homoafetivas. Pessoas homoafetivas também eram internadas no Juqueri como doença mental. Pequeninos, vocês me entendem? Pequeninos que nascessem com algum tipo de, vamos dizer, diversidade, que hoje estão estudando em escolas, estão inseridos na sociedade, estão estudando em escolas, que tem uma série de projetos, que existem cotas para essas pessoas, inclusive
no mercado de trabalho, esses pequeninos eram largados no Juqueri. Acho que vocês me entenderam. Então, existia uma série de motivos que a pessoa não tinha, na verdade, nenhum transtorno, tá? Nenhum tipo de transtorno real. Fora as internações que eram realizadas por motivos políticos. Por exemplo, como eu acabei de citar, por discordar do governo de uma determinada época. E isso não aconteceu só durante a época do Getúlio Vargas. Isso aconteceu também em outras épocas. Então, você discorda do governo, você não gosta do governo? Então tá, então você não é bom da cabeça, Juqueri. Existia uma série, gente, mas uma série, né? Pessoas que choravam muito, pessoas que se deprimiam com alguma coisa, que hoje, em hipótese alguma, é caso de internação. Pessoas que estavam muito deprimidas, enfim, pessoas que faziam uso de substâncias lícitas, mas substâncias também eram jogadas lá dentro. Pessoas em situação de rua também eram jogadas lá dentro. Então vocês percebem a quantidade de pessoas que não tinham nenhum tipo de problema, né? Nenhum tipo de problema de ordem, de saúde mental, eram jogadas lá dentro. Era um número enorme. Não dá para contar. Seriam coisas hoje inaceitáveis, totalmente inaceitáveis. Mas era exatamente isso que acontecia, e isso aconteceu durante décadas. Isso aconteceu durante praticamente um século de história. Bom, agora que nós já sabemos que não era necessário ser realmente louco, maluco, para ser internado no hospício do Juqueri, nós vamos falar um pouquinho dos tratamentos que existiam lá dentro. Obviamente, esses tratamentos não começaram assim, né, logo de cara, inclusive porque tinha a questão de trabalhar com agricultura, num local mais tranquilo e etc, etc. Bom, obviamente nós estamos falando de um século de Juqueri, uma vez que ele foi inaugurado em 1898, e ele só encerrou realmente as atividades em 2021. Então, nesse tempo todo, obviamente, coisas mudaram. Coisas foram feitas numa época, não foram feitas em outra, mas enfim, no geral, era isso que eu vou contar para vocês, tá? Agora, primeira coisa, banhos gelados. Você achava que dar banho gelado na pessoa melhorava a saúde mental da pessoa. Eu não sei o que aconteceria comigo, porque eu detesto água gelada. Imagina você ser acordado, arrancado da cama e ser colocado para um banho gelado. Imagina no inverno isso. Imagina numa região que não, enfim, não é uma região assim muito quente. Raspagem de cabelos era muito comum. Também não houve sempre, mas existe um bichinho chamado piolho. E quando esse bichinho chamado piolho dava uma reproduzida grande por ali, era, né? Vamos retirar os cabelos porque aí resolve o problema, tá? Outra coisa também que era muito comum, a remoção dos dentes.
Por que a remoção dos dentes? Porque quem tem dente pode morder. Então, também era muito comum a remoção dos dentes, e não pense que esse tratamento era realizado da mesma forma que quando você vai ao dentista hoje e precisa remover um dente. Existe todo um preparo, por exemplo, anestésico. E esse preparo não era feito. Outro tratamento que era muito comum era o tratamento de insulinoterapia. A insulina é um medicamento muitas vezes usados por pessoas que têm diabetes, certo? Algumas pessoas, não todas que têm diabetes, mas algumas pessoas precisam fazer uso da insulina para estabilizar o nível de açúcar no sangue. E tá tudo ok. Tá tudo ok por quê? Porque aquilo foi prescrito por um médico numa quantidade X. Então, a pessoa que tem um tipo de diabetes que o médico foi a uma consulta médica, fez exames, etc. E o médico disse, olha, você vai precisar da aplicação de insulina para manter o nível de açúcar no sangue, tudo mais. Mas olha, a dose é essa, né? Você aplica tanto, tá tudo certo. O problema é a aplicação da insulina numa dose que leva a pessoa ao coma. Isso era considerado um tratamento médico, a insulinoterapia. Obviamente, alguns voltavam e outros nunca mais voltavam. Um outro tipo de tratamento muito utilizado naquela época, aliás, não era só no Juqueri, era em vários lugares, como o Juqueri. Era um tratamento chamado lobotomia. A lobotomia ela foi abolida da medicina, ela é proibida pela medicina atual, felizmente. Consistia no seguinte, retirar um pedacinho do cérebro. E esse pedacinho do cérebro era um pedacinho específico, não era qualquer pedacinho. É um pedacinho que ele é responsável por uma série de reações que todos nós temos. Então, uma pessoa que tivesse passado por uma lobotomia, eu vou tentar dar um exemplo bem prático. Se você chegar para a pessoa e falar assim, olha, a sua mãe, eu sinto muito, mas a sua mãe partiu.